Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Ivone Ortiz aqui do Espaço Plenitudo para um bate-papo, na verdade, hoje sobre algumas informações que chegaram até mim e vocês sabem que casualidades não existem. Só existem grandes sincronicidades ou tudo é uma grande sincronicidade. Nós estamos passando por um momento delicado, onde estamos vendo coisas que jamais imaginamos ver em nossas vidas. Porém, algo me chamou a atenção no meio de tudo isso. Chegou para mim, mais ou menos um mês atrás, a informação sobre um livro. E esse livro, óbvio, me chamou a atenção, porque tinha a ver com algumas coisas que nós estamos vivendo e que, progressivamente, isso está fazendo mais e mais e mais sentido. Então, a semana passada, de novo, o livro veio à tona para mim e me chamou a atenção, então eu pensei, deixa eu comprar esse livro para ver o que o autor, como o autor pensava, como ele vivia, porque esse livro foi escrito em 2014. Então, já tem um tempo, alguns anos atrás, né? Depois, então eu entrei na internet e fiz o pedido do livro, ou seja, investiguei se existia o livro, e o livro que chegou até mim estava em falta, não tinha para vender. Um livro de um autor americano. E quando eu estava na página procurando, então tinha a informação de que tinha o mesmo livro, ao invés de em inglês, tinha em espanhol. Então, eu pedi o livro, fiz a compra do livro em espanhol. E esperando o livro chegar, mas como agora aqui existe muitas limitações, não conseguimos receber, por exemplo, antes você fazia um pedido no Amazon e muitas vezes no dia seguinte estava o seu pedido já na sua porta. Hoje já não está mais assim. Às vezes demora muito. Outro dia, por exemplo, eu fui pedir algo e chegaria um termômetro, porque agora é necessário, é bom ter termômetros em casa, né, para ver a temperatura. Então, eu fui no Amazon, porque é tudo muito prático. No dia seguinte, estaria chegando o termômetro e não. Dizia que estava available ou disponível para ser entregue apenas dia 5 de maio. Nós estávamos ainda final de março, então demoraria muito. O livro, a mesma coisa, só que eu comprei o livro e pensando que ia receber o livro. Não dizia quando era a entrega, mas como era algo que eu não precisava de urgência, e sim porque estava me chamando a atenção, tantas informações chegando até mim sobre esse livro, então eu simplesmente fiz a ordem e não prestei atenção no dia que chegaria, porque não era algo de emergência. Quando passou uns 2 dias depois de ter feito a ordem, eu recebo uma notificação dizendo que o livro já estava disponível para mim em PDF. E eu, what? Em PDF? Eu estou esperando o livro de capa dura, o livro para eu ter nas minhas mãos. E quando eu fui olhar, então, era em função disso, de que não estão fazendo deliveries, não estão entregando as coisas que podem ser enviadas de outra forma, como, por exemplo, um PDF. E aí eu recebi o livro, eu imprimi o livro de quase 200 páginas e quando foi essa semana agora, eu recebi uma página de um livro falando sobre a mesma coisa aí do Brasil. Aí eu disse, espera aí, é muita coisa de uma vez. Aí a uma querida aqui da grande família virtual Plenitudo, porque o livro foi colocado no grupo do Direto da Fonte, que é esse curso onde temos a comunidade, né? E aí as pessoas deixam ali o curso,
as pessoas deixam ali mensagens, interagem e tudo mais. E ali estava também colocado sobre esse livro. E depois, outra pessoa me mandou no privado, no WhatsApp do Plenitudo, falando sobre o livro. Aí eu fui olhar e eu disse, mas esse é um livro em português com uma autora diferente, esse é um livro americano de um autor americano e ambos estão falando a mesma coisa. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu vir aqui para compartilhar com vocês o que falam esses dois livros. Aliás, 3, né? Porque tem o outro aqui, o que eu fiz em PDF. Então, o nome desses livros é o nome em espanhol, que é esse aqui que eu fiz o PDF, chegou o PDF, é Los Ojos de la Oscuridad. Esse é em espanhol e o autor é Dean Koontz. Ou seja, o autor, porque esse aqui é uma tradução para o espanhol. O que eu estou lendo em folhas, né? Porque eu tenho aqui, imprimi o PDF, porque comprei ele. Só que aí eu quero mostrar para vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui e mostrar para vocês o livro em inglês. Deixa eu aumentar aqui para que vocês vejam. Olha só, gente. Esse livro aqui é o livro em inglês e deixa eu mostrar para vocês. Esse é o livro que eu fiquei sabendo primeiro, que eu ouvi falar foi esse, que foi recomendado para que eu lesse. Então, é o Dean Koontz, The Eyes of Darkness. Esse é o livro americano desse autor, Dean Koontz, que ele foi best-selling no New York Times. Vocês sabem, o best-seller, livro que vendeu muitíssimo no New York Times. Então, foi esse livro aqui. E esse que eu tenho aqui em espanhol, então, é uma tradução dele. E aqui eu tenho o livro da brasileira, que aqui está, o livro da brasileira que, não, esse aqui é o inglês. Deixa eu descer onde é que está o em português. Aqui. Esse é em português. Então, olha só o que diz. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Taraya. Então, esse livro, gente, eu não tenho ele, é um livro brasileiro. E depois, então, aqui embaixo está o livro em inglês, que está aqui. In around 2020, aqui diz, por volta de 2020, uma severa pneumonia, uma doença, né, começa a se espalhar pelo globo da Terra, pela Terra, né? Então, aí ele fala aqui que ataca os pulmões, né, com uma bronquite, assim, os tubos respiratórios também, e não sabem o tratamento. O tubes and resisting, que resistem a todo tipo, de tratamento. Almost more than illness. Então, gente, o que quer dizer? Basicamente, o que diz o outro livro brasileiro. Para mim, e também aqui no livro em espanhol, que é a tradução desse em inglês, eu não cheguei nessa parte ainda onde fala, mas como eu senti a necessidade de estar gravando esse vídeo,
para vocês o que me chama a atenção assim, esses livros, esse brasileiro, eu não sei o ano que ele foi escrito, porque como eu disse, eu não tenho o, deixa eu ver aqui, se eu tenho peraí, o nome do livro, sim, eu tenho o nome do livro, só um momentinho, aqui. Bom, por dizer, gente, esses 2 livros, eles previam essa pandemia que a gente está vivendo nesse momento, né? Eles previam. Eu só não consigo ver aqui o ano que ele foi editado ou lançado, mas o nome do livro é A Realidade de Madhu, tá? Esse é o nome do livro brasileiro. E o nome do outro livro, então, como eu já falei para vocês, é The Eyes of Darkness ou Los Ojos de la Oscuridad. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo que o futuro não existe, existem possibilidades, porque o universo é de infinitas possibilidades. Então, o que quer dizer? Nós manifestamos nossa realidade através de pensamentos e sentimentos. Porém, se o futuro não existe, existem as probabilidades. Por exemplo, também outra coisa muito importante de entender aqui, e por isso eu vi a necessidade de gravar esse vídeo, de fazer esse vídeo explicando, porque o que acontece? Às vezes, uma informação, ela vem de várias formas, às vezes, muitas vezes. Por exemplo, como estudos científicos que descobrem algo em um lado do planeta e no outro lado do planeta também se descobre, ou experiências científicas que começam a fazer em um lado do planeta e do outro lado tem resultados ou responde, como uma experiência científica que foi feita com macacos, onde ensinava os macacos de um lado do planeta a descascar as nozes com um martelo, sem ensinar os outros macacos do outro lado do planeta, eles também aprenderam. Esse é algo que pode acontecer por ressonância. Outra coisa é também, quando uma ideia vem, eu prefiro dizer assim, quando a espiritualidade solta uma ideia, diferentes pessoas estão prontas para receber essa ideia e manifestar essa ideia. No caso, por exemplo, livros, ideias manifestadas. Por exemplo, essa probabilidade pode ter sido colocada e diferentes pessoas acionaram isso e escreveram. Isso pode ter acontecido, são suposições. Mas, por exemplo, quando eu iniciei meus estudos, alguns anos atrás, eu lembro de ter estudado um caso onde, ao menos a minha mestra nos passou esse exemplo, onde um homem, ele recebeu por intuição a letra de uma música, porém ele não ligou, ele deixou por isso mesmo. Semanas depois, ele ouve essa música no rádio de alguém. E aí ele fala, essa é minha música? E a pessoa, sua música? Como assim? Você que escreveu a música? Ele, não, mas eu tive essa intuição de escrever e não escrevi. Pois, assim é que acontece. Às vezes, a pessoa tem a intuição e não liga. Outro liga e ali dá um grande resultado, como um bom livro escrito, que às vezes esse livro vem através da intuição ou através de canalização, como Chico Xavier, que psicografou tantos livros, ou tantas outras pessoas que trazem trabalhos bons. Então, gente, assim, muitas coisas podem passar, né? Mas, como nós estamos vivendo esse momento agora, vivendo esse momento que esses autores escreveram há anos atrás, é mais uma prova do quanto a gente precisa estar atento
do quanto a gente precisa prestar atenção nas nossas intuições. Mas, acima de tudo, essas pessoas receberam essas informações e agora nós estamos vivendo isso. E se nós estamos vivendo isso, não quer dizer, Ivoninha, então tudo aquilo que eles escreveram realmente vai acontecer tudo literalmente como falaram? Não sabemos, porque são infinitas possibilidades. Por exemplo, há fontes que dizem que isso que nós estamos passando é uma parte da grande limpeza da Terra, da grande purificação, porque é preciso, a Terra, do jeito que estava vivendo o ser humano, era uma forma desmedida, era uma forma incabível, que não tinha mais como continuar, um holopensene muito pesado, muito carregado. Então, dos males, o menor. Ao invés de uma forma mais forte, como eu já falei aqui, tantas formas poderia ter sido passar esse caos que se está vivendo no mundo agora, mas existe a espiritualidade que protege esse planeta, existe a espiritualidade que nos cuida. Então, tudo foi feito de uma forma para que fosse o menos mal possível. E nós estamos vendo isso. Então, se nós começarmos a abrir a mente e começar a ver tantas coisas passando, tantas coincidências, né, que casualidades não existem. Então, se nós aumentarmos nossa frequência vibracional, nós sim podemos evitar outras catástrofes. Nós sim podemos limpar mais rápido tudo isso que está acontecendo. Mas é preciso que tenhamos essa visão, essa abertura, expansão de consciência para que abram os olhos, se descortinem e ao invés de estar com raiva, é limpar essa raiva. Ao invés de ter ódio, é limpar esse ódio. Porque tudo aquilo que você sente, você exterioriza para o planeta e contamina os outros. Se você contamina as pessoas com alegria, com amor, com gratidão, com compaixão, você está ajudando a limpar esse planeta e ajudando a que coisas piores aconteçam lá na frente. Então, gente, pensem nisso, veja essa mensagem desses livros, o que traz para você, mas são livros que preveram coisas, assim como também outros livros, desde os Nostradamus também, desde a Bíblia, tantas mensagens que traz também, ou seja, mas sim, nós podemos mudar o rumo das coisas desde a forma como vibramos. Então, vamos colocar a mão na consciência, vamos nos permitir nos descortinar para a vida, para as oportunidades que a vida nos dá e ver as coisas de outra forma. E esses livros, por exemplo, o livro em inglês, porque eu gostaria de ter acessado essa informação, como eu disse no início desse vídeo, para eu conhecer melhor do autor e tudo mais, só que o livro já não está à venda, como que acabou as vendas. E em espanhol, como eu disse, eu não sei de que forma está escrita, porque a tradução, como eu não li o original em inglês, eu não sei se a tradução é 100%, né, igual, e também não cheguei na parte ainda onde fala exatamente sobre isso, mas vamos prestar atenção em tudo que está aí e o que esse vídeo traz para você, o que esse vídeo porta para você a nível mensagem, a nível o que está acontecendo. Mas uma coisa eu falo para vocês, se você vibrar a tua frequência, você vai estar ajudando a mudar a frequência vibracional do planeta. E então, ao invés de nós vermos mensagens prevendo coisas trágicas para o futuro, nós vamos prever coisas bonitas. Nós vamos prever vida longa, vida saudável, vida em abundância. É isso que nós temos que focar agora e não focar no que negativo que possa vir, não, porque aí nós vamos estar potencializando. Então, gente, eu espero ter ajudado um pouco. Para mim, foi algo que chamou muito a atenção e eu senti a necessidade de trazer isso para vocês, até mesmo pelas informações desses livros, né?
Então, o nome do livro brasileiro é... Deixa eu pegar aqui de novo. A Realidade de Madhu é o livro em português, mas eu não sei se tem a ver esse livro com esses aqui. A única coisa que me chamou a atenção é que os dois, ou os três, traz a mesma mensagem sobre o que nós estamos vivendo agora, nesse momento. E o livro em inglês, para quem mora aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou não sei, outros países, de repente, The Eyes of Darkness. Mas já adianto, em Amazon já não tem para vender, eu não consegui, a menos que tenha chegado depois que eu verifiquei, né? Deixa eu... Bom, eu já compartilhei, se você quer ver o livro, exatamente como é, eu já compartilhei lá no início desse vídeo. Tá bom, gente? E vamos nessa, vibrando numa frequência alta sempre. Eu estou preparando para agora, chegou a intuição de algo trazer para vocês agora no mês de abril, para estar aí aumentando a frequência vibracional. Estou vendo como eu vou entregar isso para vocês, mas loguinho teremos novidades por aqui. Fiquem atentos. Beijos de luz, amo vocês, minha querida e grande família virtual Plenitudo. E namastê.